Graça e paz, bom dia, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência na nossa leitura. Nós estamos finalizando hoje o capítulo 14 de Gênesis e ele começa aí com uma guerra entre reis, né, que nós falamos aí nos últimos vídeos, e depois eles levam Ló, né, diante dessa guerra, dessa confusão que acontece aí entre eles, né, nessa guerra, eles levam Ló cativo, né, e lá no versículo 14, capítulo 14, versículo 14, quando Abraão soube, Abrão, né, ainda Abrão, soube que o seu sobrinho foi preso, ele fez sair 318 homens mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica no norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Então nós vemos aí que Abraão, assim que ele sabe, né, assim que ele ficou sabendo que Ló foi preso, ele tinha 318 homens dos mais capazes, ou seja, tinha muita gente, né, ao serviço ou ali junto com Abrão, né? E ele treina essas pessoas estão capacitadas para ir à guerra, né? Isso é muito importante a gente frisar. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 17, tá? Eu li só esse pedacinho para a gente poder entender onde a gente parou. Capítulo 14, Gênesis 14, versículo 17. Quando Abrão regressava depois de derrotar Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Aqui, como eu falei no vídeo, em algum vídeo anterior, eu não me lembro qual exatamente. Lá no versículo 10, fala que os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Então aqui ele vai ao encontro de Abrão. Então durante a guerra ele fugiu e aqui ele encontra Abrão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse. Então Abrão estava voltando e dois reis foram ao encontro dele, o rei de Sodoma e Melquisedeque. E Melquisedeque traz pão e vinho e abençoa Abrão, porque ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Então aqui, como eu falei anteriormente, é a primeira menção que tem, né, de um rei que também era sacerdote. E disse, versículo 19: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Então o rei de Salém, né, Melquisedeque, traz pão e vinho e abençoa Abrão. E o rei de Sodoma disse para ele: Dê-me as pessoas e fique com os bens. 22. Mas Abrão lhe respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Ele usa até o termo que Melquisedeque acabou de usar para abençoar ele, né? Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Ele fala a mesma coisa aqui. Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: Fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comiram e a parte que toca a Aner, Skol e Manri. Os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Então ele fala: Eu não quero nada. Agora, o que eles comeram e a parte que eles têm por direito, pode dar para eles, né? E aí nós temos por tema aqui cuidado com as alianças. E aí nós vimos aí duas situações, né, em que Abrão se depara com duas pessoas diferentes, né? Após a vitória, Abrão encontra com dois personagens, o rei de Sodoma e o rei de Salém, que é Melquisedeque. O contraste entre esses dois reis é evidente, né? Eles são muito diferentes, né? Como a gente viu aqui na própria palavra, né? Era rei de Sodoma, né? Que nós lemos aí, lá em Gênesis 13, versículo 13, vou botar uma página aí. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Isso foi o lugar que Ló escolheu para viver, né? Então, esse lugar, né, esse rei, né, ele era de Sodoma, e onde tinham homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. E o outro é Melquisedeque, ele é rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Então, olha o contraste, né? Um vem de um lugar onde os homens são maus e pecadores contra o Senhor, e o outro é sacerdote do Deus Altíssimo. E ele traz pão e vinho e abençoa Abrão. Olha que contraste entre esses dois, né? Que coisa tremenda, né? Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Isso era uma prática comum daquele tempo, né? Era uma expressão de honra, de submissão, porque ele era sacerdote, né? Então Abrão reconhece isso e, como honra, ele entrega o dízimo de tudo a Melquisedeque. O rei de Sodoma age com arrogância e interesse, como lemos aí no versículo 21. Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Então ele quer dividir ali aqueles despojos, né? Quando acontecia uma guerra, sobravam tanto bens, né? Coisas que eles saqueavam, casas que ficavam abandonadas, cheias de ouro, cheias de bens, e também sobravam pessoas, né? Nem todos eles matavam, então sobravam as mulheres, os empregados, sobravam os filhos. Às vezes, possivelmente deve ter sobrado algum homem também, nem todos acho que iam para a guerra. Então essas pessoas também podiam ser separadas ali entre eles, né?
E aí o rei fala isso, né? Me dê as pessoas e fique com os bens para você. Então fica com tudo que a gente pegou de despojo e me dê só as pessoas, porque ali ele aumentaria, né, o reino dele, né? E Abrão recusa essa proposta, como nós lemos lá no versículo 22, né? Que nada tomarei do que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga fui eu que enriqueci Abrão. Porque olha a proposta dele, me dá as pessoas e fique com os bens. Abrão na hora já percebe ali a maldade dele, né? E ele fala, não, porque amanhã você pode dizer que foi você que me enriqueceu. E não é das suas mãos que eu tenho, né? Digamos, né? Não é das suas mãos que eu ganho aquilo que eu tenho, é do Senhor. E aí mudaria, né, o testemunho de Abraão, né? De Abraão não seria mais um homem de Deus, né? Seria um homem que foi enriquecido por outro homem. Mudaria a proposta, né? E Abraão recusa a proposta, mostrando a sua integridade e fé em Deus. Ele confia em Deus como fonte de bênção e rejeita a aliança que o afaste de Deus. Ele quer manter limpo o seu testemunho de vida. E isso é muito importante para os nossos dias. Abraão não se intimida, né? Ele não se intimida ali por estar entre reis. Ele não se importa com isso. Ele simplesmente recusa. Ele mantém sua confiança em Deus e crê que dele veio o seu sustento. Que possamos aprender com essa lição, possamos seguir o exemplo de Abraão, nos separando das coisas mundanas, daquilo que nos afasta de Deus. Muitas serão as alianças que virão ao nosso encontro. Durante toda a nossa vida vai acontecer alianças de bênção, assim como o Melquisedeque, e alianças maldosas também, né? Que nós saibamos filtrar isso. Aprendemos com Abraão que a fé precisa ser prática. Ele é um homem de oração, mas ele treina as pessoas da sua casa. Então, olha só, quando Ló precisou, quando Ló se viu ali, né, em apuros, aí, como nós lemos aí nos versículos acima, quando Abraão ficou sabendo, lá no versículo 14 precisamente, ele pegou 318 dos mais capacitados, ou seja, tinham mais. Ele treinou essas pessoas, ele fez com que elas estivessem prontas para a batalha, independente de estar tudo em paz. Na casa de Abraão, pelo que a gente vê, estava tudo tranquilo. Ele foi para um lugar em que Ló escolheu um lado, ele foi para o outro, mas estava tudo tranquilo. Ele poderia ter ficado naquele comodismo, no conforto? Poderia, mas não foi isso que ele quis. Ele reagiu, ele mudou, ele fez diferente. E ele capacitou essas pessoas para a batalha, mesmo estando num tempo de paz. Que possamos aprender com ele. Que nem todo momento é tempo de ficar parado, né? Enquanto nós estamos ali vivendo esse tempo de paz, a gente tem que se preparar para a batalha, porque ela chega e ela não avisa, né? Se Abraão não tivesse preparado para essa batalha, possivelmente Ló talvez não teria sobrevivido. E ele estaria com a sua família incompleta, né? Aqui no decorrer da história. Que possamos estar preparados sempre. Abraão era organizado, ele tinha visão e ele agiu. Ele não ficou esperando em Deus. Ah, Senhor, me ajuda. Não, ele foi e fez a parte dele. Se vai ter uma batalha, eu vou ter que capacitar esses homens, então vou deixar eles preparados. Eu fiz a minha parte. Agora o Senhor me ajuda. E vai dar tudo certo. Deus permite Ló ser levado. Como nós vimos muito na história de Jó, né? Nós vimos que muitos sofrimentos fazem parte da vida humana. E é comum. Até Jesus sofreu e disse que no mundo teríamos aflições. Como nós temos falado aqui, né? Acontecem situações ruins para nos provar, para nos capacitar. Ló estava em um lugar de perdição. Como nós lemos, Sodoma era um lugar de homens maus, homens que pecavam contra o Senhor. E Deus pode usar essas situações ruins para revelar o seu poder e a sua fidelidade. Se Deus não tivesse levado Ló ao mais profundo ali, talvez ele não tivesse enxergado, né? Talvez ele já estivesse perdido ali no meio de tantas coisas boas, mundanas, né? Aliança é coisa séria. Precisamos vigiar muito com quem nós nos aliamos. Abrão recusou os despojos do rei de Sodoma. Ele não quis, ele soube dizer não. Que nós possamos aprender com esse grande homem de Deus a dizer não, quando não agrada ao Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. E reconhecer isso diariamente é sinônimo de gratidão. É sinal de reconhecimento a esse Deus amoroso que cuida de nós em todos os detalhes. Que nós possamos aprender a vigiar, a filtrar e a orar a Deus, pedindo a Deus por alianças boas, alianças que vão nos edificar, que vão abençoar a nossa família, a nossa casa. Que nós possamos dizer não a alianças que nos afastam de Deus, porque elas também vão chegar a nós. Que nós possamos filtrar, porque existem coisas que vêm fantasiadas de coisas boas, né? Ló só olhou, viu aquele campo bonito, regado, e ele não viu totalmente aquele território. E ele caiu num lugar onde os homens eram maus, pecadores contra o Senhor, porque a terra era bonita. Que os nossos olhos não nos deixem enganar. Que nós possamos orar ao Senhor por isso. Que nossa visão seja aberta espiritualmente. Que nós possamos enxergar aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Que possamos ter uma semana cheia de Deus e que possamos estar aqui amanhã novamente para ler mais uma porção da palavra, se assim Ele permitir, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo.